Há momentos em que Deus rompe o silêncio e escolhe alguém que nenhum de nós ousaria olhar duas vezes. E essa história começa assim. Não em um palácio, não em uma assembleia de poderosos, mas nos bastidores de uma casa simples, em uma aldeia poeirenta, onde a poeira levantava do chão antes que qualquer esperança ousasse nascer. O profeta Samuel caminhava sozinho, com passos pesados, sentindo ainda o peso amargo da rejeição de Saul. Ele havia visto um rei se perder diante dos próprios olhos. Havia sentido a dor de ver um homem chamado por Deus se destruir por orgulho e medo. Seu coração estava cansado e o futuro parecia incerto. Israel estava vulnerável, desprotegido, sem direção. Mas é justamente no vazio que Deus costuma sussurrar seus segredos. Foi nesse momento que o Eterno rompeu o silêncio. Samuel ouviu a voz que o chamava clara como nunca. Havia um novo rei, e seria alguém que ninguém esperaria. O profeta encheu seu chifre de azeite e partiu para a casa de Jessé em Belém. Um homem correto e respeitado, pai de filhos fortes, preparados, treinados para guerras, para política, para liderança. Quando Samuel entrou naquela casa, todos se levantaram. Todos, menos um, porque ele nem estava lá. Os irmãos de Davi se alinharam diante do profeta como soldados diante de um general. O primeiro, alto, imponente, olhar firme. O tipo de homem que qualquer exército seguiria sem hesitar. Samuel quase sorriu. Parecia óbvio, parecia lógico, parecia humano. Mas então veio a voz interior, aquela que Samuel conhecia bem, aquela que o havia guiado por toda uma vida de profecia. E ela sussurrou algo que mudaria tudo. 1 Samuel 16, verso 7 diz: O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Samuel compreendeu naquele instante que Deus não estava procurando braços fortes. Deus estava procurando algo que só ele podia ver. E um por um, todos foram rejeitados. Não pelos seus erros, mas porque aqueles corações, por mais respeitáveis que parecessem, não eram os que Deus buscava. Quando Jessé confirmou que não havia mais filhos ali, Samuel sentiu a estranheza no ar. Acabaram-se os jovens? Perguntou o profeta, sua voz carregada de certeza de que ainda havia alguém. Jessé hesitou, como quem lembra de algo sem importância. Ah, existe um menor, o que cuida das ovelhas, mas ele não é o tipo que você procura. E é aqui que a história muda, porque aquilo que o pai não viu, ninguém viu, mas Deus viu. Chamaram o menino, e quando Davi entrou, sujo de areia, cheiro de pasto, roupa simples, olhos ainda marcados pelo sol ardente, Samuel sentiu algo que transcendia o tempo e o espaço. Aquela presença silenciosa que só aparece quando Deus entra na sala. Samuel mal respirou, porque naquele instante ele entendeu que Deus estava derrubando de uma só vez todas as lógicas dos homens. A unção desceu sobre aquele menino esquecido. O azeite sagrado tocou sua cabeça enquanto seus irmãos observavam em silêncio. Naquele momento, o improvável foi coroado. Não com coroas de ouro ou proclamações públicas, mas com a marca invisível do Deus Altíssimo. Ali, diante de irmãos que não o aplaudiram, diante de um pai que nunca imaginou aquilo, diante de uma casa que jamais vira um rei, um garoto improvável foi ungido em segredo. E se você acha que isso já é chocante, espere,
Porque a unção de Deus não traz glória imediata. Primeiro, ela traz guerra. Davi voltou para o campo, continuou cuidando das ovelhas, continuou sendo ignorado pela família, continuou sozinho nas madrugadas frias. Mas foi ali, no silêncio das colinas, que Deus começou a moldar o improvável. Foi ali que um leão tentou arrancar de suas mãos o que Deus o ensinava a proteger, e ele lutou. Foi ali que um urso o desafiou, e ele venceu. Não por sua força, mas porque aquele que o havia ungido estava com ele. Foi ali que ele aprendeu que coragem não nasce diante da multidão, mas no segredo, no anonimato, no lugar onde ninguém vê, porque antes de Deus levantar Davi diante de uma nação inteira, ele precisou levantá-lo dentro dele mesmo. E então veio o gigante. Golias não apareceu apenas como um inimigo, ele apareceu como a prova viva de que Deus realmente escolhe quem ninguém escolheria. Porque quando Davi saiu para enfrentá-lo, ninguém acreditou. Nem os irmãos, nem o rei Saul, nem os soldados, ninguém. E ainda assim, ele caminhou. Não por confiar em si, mas porque alguém maior estava sustentando seus passos. Davi se recusou a usar a armadura de Saul. Ela não era sua. Ela não conhecia seu corpo, sua alma, seu espírito. Ele pegou apenas o que conhecia, sua funda, suas pedras e a fé que havia sido forjada no silêncio. E quando se aproximou do gigante, aquele que aterrorizava Israel, Davi gritou palavras que ecoariam através dos séculos. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Essa não é a fala de alguém treinado para a guerra, é a fala de alguém treinado na presença de Deus. A pedra voou, precisa, letal, guiada por uma mão que havia aprendido a confiar. O gigante caiu e Israel estremeceu. Naquele momento, o improvável não era mais improvável, era inevitável. Mas essa é apenas a superfície da história. Porque aos olhos de Deus, a verdadeira guerra de Davi não estava no campo de batalha, estava dentro do palácio, estava na inveja de Saul, na perseguição sem fim, nas cavernas onde ele se escondia fugindo de um rei que o odiava, nas madrugadas em que seu único abrigo era uma oração rasgada. Até quando, Senhor? Até quando me esquecerás? O improvável sofria, o improvável chorava, o improvável sangrava, mas nunca desistiu. Porque quem é levantado por Deus não cai pelas mãos dos homens. Davi teve oportunidades para matar Saul. Momentos em que poderia ter tomado o reino pela força, justificado pela unção que havia recebido, mas não o fez, porque havia aprendido algo que poucos compreendem. A paciência de Deus é mais forte que a pressa dos homens. E em 1 Samuel 26:11, quando teve Saul completamente vulnerável, Davi recusou: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo, ele honrava o que Deus havia feito, mesmo que através de um homem que o odiava. E anos depois, quando tudo já parecia impossível, quando Davi já não tinha forças, quando as promessas pareciam morrer dentro dele, quando Saul caiu em batalha e a nação se viu sem rumo, Israel o chamou. Ele retornou não como um menino, não como um fugitivo, mas como o rei mais improvável da história bíblica, o rei que ninguém escolheu, exceto Deus. E agora vem o detalhe mais perturbador. Nenhum outro personagem na Bíblia é descrito assim. Não Abraão, o pai da fé, não Moisés, o libertador, não Salomão, o mais sábio, mas Davi.
Em 1 Samuel 13:14 diz: um homem segundo o coração de Deus, não por sua força, não por sua habilidade, não por sua perfeição, porque Davi errou profundamente, cometeu adultério, ordenou um assassinato, falhou como pai, seus erros foram monumentais, mas porque, apesar de tudo, ele sempre voltava para Deus. Quando Davi pecou com Betsabá, quando seu coração se afastou, quando ele tentou esconder sua culpa, Deus o confrontou. E Davi não fugiu, não se justificou, não culpou as circunstâncias. Ele se arrependeu profundamente, rasgou suas roupas e chorou. E em seus salmos, ele derramou sua alma inteira diante de Deus. O Salmo 51 é um grito de alguém que entendeu que a grandeza não está na perfeição, mas na capacidade de retornar. E essa é a maior revelação sobre a história de Davi. A grandeza não está na pessoa, está na escolha divina. Deus não escolheu Davi porque ele era perfeito. Escolheu Davi porque sabia que, quando caísse, ele se levantaria. Porque sabia que, quando errasse, ele se arrependeria. Porque sabia que, no fundo, apesar de todas as fraquezas humanas, aquele coração buscaria sempre a Deus. E é aqui que a história muda, não para Davi, mas para você, porque existe algo que ninguém fala, mas que está escondido nas entrelinhas dessa narrativa. De tempos em tempos, Deus escolhe alguém improvável para mudar o rumo da história. E quase sempre, esse alguém é a última pessoa que o mundo esperaria. Alguém que o pai não viu, que os irmãos não respeitaram, que os líderes ignoraram, que a sociedade descartou. Mas Deus não descarta ninguém. E quando ele decide erguer alguém, não importa quem tente impedir, ele ergue, ele sustenta, ele cumpre. Porque a história de Davi não terminou naquele dia em que foi ungido. Continuou através de seus filhos, continuou através de seus salmos, que ainda hoje tocam o coração de bilhões de pessoas, continuou através de uma linhagem que culminaria em Jesus Cristo. Mateus 1:1 começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O improvável não apenas se tornou rei, tornou-se o ancestral do Rei dos Reis. A pergunta agora é pessoal. Será que você também está sendo moldado no anonimato enquanto pensa que foi esquecido? Porque talvez, só talvez, você não esteja sendo ignorado, você esteja sendo preparado. Talvez aquele trabalho que ninguém reconhece seja o lugar onde Deus está forjando o seu caráter. Talvez aquela dor que você carrega seja o leão e o urso que o estão ensinando a confiar. Talvez aquele silêncio seja o campo onde sua fé está sendo cultivada. Porque Deus não escolhe os já prontos, escolhe os que estão dispostos a ser moldados. Não escolhe os que já brilham, escolhe os que estão dispostos a brilhar apenas para Ele. E quando chegar o seu Golias, e virá, você não estará sozinho, estará sustentado por aquele que o ungiu no silêncio. Se essa história tocou você, talvez seja porque este vídeo precisava chegar até você agora. Talvez você esteja no seu campo, cuidando de suas próprias ovelhas, esperando por um chamado que parece nunca chegar. Ou talvez você já tenha sido chamado e esteja enfrentando a sua própria perseguição, seu próprio caminho, seu próprio deserto. Qualquer que seja a sua situação, saiba disto: Deus vê, Deus não esquece e Deus sempre cumpre o que prometeu.